Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima segunda-feira para todos. Hoje é dia 10 de abril de 2023. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E nesta segunda-feira, uma segunda-feira iniciando uma semana aí completa de devocionais, já que na sexta-feira não tivemos aí por conta do feriado. E também nessa segunda-feira vamos iniciar uma nova maratona. Vamos agora falar do profeta Ezequiel. Na verdade, Marcos, da semana passada, foi ali um gapzinho que a gente fez ali, uma pequena digressão, exatamente por causa da Páscoa, mas nós estamos tentando tratar aqui do assunto que é pré-exílio do povo de Israel. Lembra que Judá, não só Judá, mas Judá e Israel são levados para o cativeiro, Israel para o cativeiro anterior, para o cativeiro assírio, e Judá para o cativeiro babilônico. E os profetas Ezequiel, Jeremias, Ezequiel e Daniel, eles estão em uma ordem inclusive cronológica. Ezequiel, ele é o profeta um pouco mais anterior, Jeremias e Ezequiel, eles estão quase juntos, vão fazer aqui uma junção, em algum momento eles estão profetizando juntos, e Daniel já vai profetizar lá dentro já do cativeiro babilônico. Daniel é um morador da Babilônia, ainda que também Ezequiel e Daniel, Jeremias, eles vivem ali muito próximos em períodos uns dos outros, então é importante a gente analisar todo esse contexto. Bom, mas deixa logo entrar para o devocional, senão eu começo a falar aqui, o tempo vai embora, Vamos ler um versículo aqui que vai dar base para o nosso devocional de hoje. E o tema, eu quis chamar a sua atenção aí com o título do devocional, um chamado terrível. É isso mesmo, Então, deixa eu ler aqui já o texto, e vocês vão começar a entender do que eu estou dizendo. O texto é Ezequiel, capítulo 3, versículo 26 e 27, que diz assim, Ezequiel 3, 26 e 27, diz assim: farei sua língua apegar-se ao céu da boca, para que você fique calado e não possa repreendê-los, embora sejam uma nação rebelde. Mas quando eu falar com você, abrirei a sua boca e você lhes dirá: assim diz o soberano, o Senhor. Quem quiser ouvir e quem não, quem quiser ouvir, ouça, e quem não quiser Quem quiser ouvir, ouça, e quem não quiser, não ouça, pois são uma nação rebelde. Bom, a profecia de Ezequiel, como eu disse, ela segue um certo padrão, ela segue uma certa lógica. Então nós vamos continuar aqui dentro da temática, tanto de Isaías como de Jeremias, até um pouco de Daniel também. Assim como os antecessores de Ezequiel, Isaías e Jeremias, e os outros pequenos profetas também, tá? Por exemplo, na semana passada a gente falou de Abacuque, então são outros profetas. Todos esses profetas antecessores, eles também tinham uma tarefa que era difícil de realizar. Se você lembrar, tanto Isaías como Jeremias, eles iniciam as suas profecias da mesma forma. Lembra de Isaías? Que Deus, para poder fazer Isaías trabalhar para ele, teve que fazer ele ter uma visão do trono, E aí Isaías, por fim, diz: Senhor, eis-me aqui. Mas depois de uma visão fantástica, do trono de Deus. Jeremias, você há de se lembrar, Jeremias falou: Senhor, eu não sei falar bem, chama outro, eu não estou muito animado para essa tarefa, não. Ezequiel não é diferente, Ezequiel também recebe de Deus um chamado terrível. Por quê? Porque eles tinham uma tarefa a realizar. O que eles tinham que fazer era pregar para um povo que não queria ouvir a mensagem deles. Eles iriam falar para ouvidos surdos e ainda poderiam sofrer, como Ezequiel, Jeremias, Isaías também sofreram no próprio corpo físico, Agora, olhando para o ministério de Ezequiel e de Jesus, nós vamos ver que existem algumas similaridades. Por exemplo,
Ezequiel e Jesus, eles recebem a sua incumbência do próprio Deus. Ezequiel, é lindo aqui o capítulo 1. A gente tem dificuldade de entender o capítulo 1, né, gente, de Ezequiel. Se você já leu aí, você deve ter experimentado o mesmo que eu. 4 olhos, 4 rodas, o trem gira para cá, gira para lá, um negócio muito louco, assim, um negócio incrível. Mas é muito parecido com aquelas visões do Apocalipse que João tem. O que Ezequiel teve aqui foi uma visão do próprio Deus, da própria glória de Deus, da presença do próprio Deus. E ele recebe do próprio Deus a sua incumbência. Olha aí, capítulo 2, versículo 10. Diz assim, que desenrolou, tá falando do manto, né? Que ele desenrolou diante de mim. Em ambos os lados estavam escritas palavras de lamento, pranto e ais. Então, olha só, Ezequiel, ele recebe do próprio Deus um rolo para ele comer, e esse rolo tem o quê? Lamento, pranto e ais. Ele recebe do próprio Deus. A incumbência não vem da mão de outra pessoa, vem do próprio Deus. E Jesus também recebe a sua aprovação do próprio Deus. Lembra do batismo de Jesus? Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Deus falou sobre Jesus. Então, existe similaridade entre Ezequiel e Jesus. Ezequiel, chamado pelo próprio Deus, viu a glória de Deus, viu ali no capítulo 1 algo incrível. Jesus, quando batizado, recebeu a aprovação do próprio Deus. Esse é o meu filho amado. Ambos também não podiam declinar do seu chamado. Ezequiel não tinha muita opção. Lembra, aqui é legal só fazer um comentário. Ali no capítulo 2 de Ezequiel, inclusive aqui no título da minha Bíblia está o chamado de Ezequiel. Ezequiel recebe de Deus a tarefa, ó, você vai fazer isso. E Deus fala com ele assim, ó, se você falar com fulano e ele se arrepender, beleza. Se ele não arrepender, a culpa é dele. Mas se você não falar, Ezequiel, a culpa é sua. Então o que Deus está falando, Ezequiel? Se o cara não arrepender, eu vou lidar com ele. Mas se você não falar, se você falar e o cara não arrepender, eu vou lidar com ele. Mas se você não falar, a culpa é sua. Agora, só cuidado aqui, viu, gente? Esse capítulo 2 de Ezequiel não é para você criar uma teologia da pregação. Já vi muita gente fazendo isso, tá errado. Essa é uma experiência própria de Ezequiel. Então eu já vi gente falando, eu falei, porque se eu não falar, Deus vai me culpar. Não, isso não é teologia da pregação. Nós não devemos pregar o evangelho por medo da punição de Deus. Isso aqui foi algo que aconteceu com Ezequiel. O texto está narrando um acontecimento, ele não está criando uma teologia da pregação, tá? Então, só cuidado aqui nesse ponto para você não pregar, porque senão Deus vai... Eu já vi muita gente falando, eu tenho que falar, porque se eu não falar, Deus vai cobrar de mim. Se eu falar, a pessoa se vira com Deus, mas se eu não falar, Deus vai cobrar de mim. Não, essa não é teologia da pregação. Que existe uma narração, existe um fato histórico que está sendo narrado aqui, mas isso não é teologia da pregação não, ok? Então vamos seguir. Ezequiel não tinha muita opção, ou ele falava, ou a culpa cairia sobre ele. E Jesus também teve que lutar para aceitar a sua tarefa. Se a gente lembrar, poucas horas antes da sua crucificação, ele estava ali lutando, porque de fato a sua tarefa também não era fácil. E por último, a mensagem, tanto a mensagem de Ezequiel como a mensagem de Jesus, não seria aceita de bom grado. O texto que lemos aí, né? Ezequiel 3, 26 a 27, já nos dá uma ideia de que as pessoas não aceitariam muito bem a mensagem de Ezequiel. Ela encontraria diversas barreiras à sua pregação. Ezequiel não encontraria ouvidos muito atentos à sua mensagem. E sabemos também que Jesus não foi bem aceito nos seus dias também. Jesus recebeu diversas barreiras, enfrentou diversas barreiras, recebeu da parte até dos judeus que deveriam receber bem, ele foi rejeitado, a sua mensagem foi também rejeitada. E o que isso tem a ver comigo e com você?
nós somos chamados a pregar o evangelho. Assim como Ezequiel, assim como Jesus, nós também temos um chamado. Qual é o nosso desafio? O nosso desafio é, em primeiro lugar, não ignorar a nossa vocação. Então, pregue. Agora, só lembre o seguinte, o evangelho é uma mensagem, precisa ser falada. Alguém disse assim, pastor, eu devo pregar com a boca fechada? Não, não deve pregar com a boca fechada, você tem que abrir a sua boca. Ah, mas lá em 1 Pedro diz, se for preciso, pregue de boca fechada. Sim, em casos extremos. Mas na normalidade, geralmente, ninguém prega de boca fechada. Prega de boca aberta. O seu testemunho é importante. Ele abre portas à pregação do evangelho. Mas o evangelho precisa ser articulado, precisa ser falado. Então, não ignore a sua vocação. Pregue. Pregue para todo mundo. Pregue para o seu vizinho, pregue para o seu marido, pregue para o seu companheiro de trabalho, pregue, pregue, pregue e pregue sempre. Segundo, não mude o conteúdo da mensagem para ela ficar mais fácil. Lembre-se, todos os profetas, Jesus, todos eles receberam resistência à mensagem, mas não mudaram a mensagem. Você pode usar estratégias diferentes para pregar a mesma mensagem. Paulo diz, me fiz de judeu para ganhar os judeus, me fiz de grego para ganhar os gregos, mas a mensagem continua a mesma. Qual é a mensagem? E aí, nós temos que ser honestos, falar a verdade para as pessoas. Qual é a mensagem? Todos os homens pecaram, ou seja, ninguém escapa, todos pecaram, todos estão condenados, todos, sem exceção, todos estão condenados à morte e somente em Jesus podemos encontrar salvação. Isso é evangelho. Evangelho passa por essas três verdades. Todos os homens pecaram, todos são condenados e somente em Jesus encontramos salvação. Poderíamos incluir uma quarta verdade aqui, que é em Jesus encontramos vida eterna. Essa é a promessa do evangelho. A vida eterna nos dada em Jesus. Então, fale a verdade, não mude o conteúdo. Não ignore a sua vocação, pregue. Não mude o conteúdo, fale a verdade. E terceiro, espere resistência. Prepare-se para que a sua mensagem caia em ouvidos ocos. Gente, se Ezequiel teve resistência, Jesus, os apóstolos, não vai ser diferente com a gente. Então espere resistência, mas persevere. Espere resistência, mas não desista. Não diga, já preguei, já fiz a minha obrigação. Não, persevere. Continue falando, continue pregando, continue abrindo a sua boca. Mesmo que as pessoas não queiram ouvir mais sobre isso, não querem mais falar, continue falando. Agora, cuidado com o pragmatismo. O que é o pragmatismo? Se alguma coisa está dando certo, certamente vem de Deus. Não, isso é pragmatismo. Não, isso aqui, já ouvi pessoa falando assim, né? Pastor, eu sei que as palavras têm poder porque eu falei e deu certo. Isso é pragmatismo. Não significa que não significa que deu certo, que está certo. O que é certo? Certo é o que a palavra de Deus diz. Então, às vezes, para obter resultados, nós adotamos o pragmatismo. Não faça isso. Não evangelize com técnicas que são apenas técnicas humanas, porque isso dá resultado. Não faça isso. Persevere fazendo simples, pregando, abrindo a sua boca e falando a verdade. Bom, precisamos aí caminhar para o fim, né? Moral da história: a mensagem de Deus desafia ouvidos mais sensíveis exatamente por apresentar a realidade definitiva dos fatos. A mensagem de Deus causa isso por quê? Porque ela coloca diante dos homens um espelho muito nítido. O evangelho, ele desnuda uma realidade diante dos homens que é tão real que eles não estão dispostos a ver. Nós não estamos dispostos a ver. Então, a pregação do evangelho, ela ofende tanto exatamente porque ela é muito verdadeira.
porque ela não é falsa. Bom, desafio do Léo aí, aplicação final aqui para a gente já caminhar para encerrar o nosso devocional de hoje. O desafio do Léo é duas coisas: pregue e escute a pregação. Porque aquele que prega deve escutar também. A mensagem era de Ezequiel para Ezequiel também. Então pregue o evangelho, mas escute também a pregação, porque nós todos precisamos do evangelho. Naturalmente nos desviamos dele durante o dia a dia, e o evangelho não é só algo para salvação, é uma maneira de viver também. Então, pregue e escute a pregação sempre. Tá bom, pessoal? É isso. Vamos finalizando aí, então. Para finalizar, vamos orar, né? Vamos colocar tudo isso aí diante de Deus. E como eu gosto de fazer, segunda-feira, gosto de iniciar a semana de devocionais com a oração que o Senhor nos ensinou, com a oração do Pai Nosso. Então, se você puder, pare aí um instante aquilo que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente segunda-feira para todos. Fiquem com Deus.